teste de grau de alvura. Para testar o grau de alvura, podemos utilizar um espectrofotômetro. Inicio com o padrão negro. Agora, o branco. É uma plaquinha branca, padronizada. E tenho então o meu aparelho em condições de teste. Para fazer a leitura das amostras, é preciso dobrar em 4 partes e alinhar. O ideal é que a medição seja feita uma vez no sentido das colunas, aí no sentido dos cursos, nas colunas novamente e nos cursos. Que sejam feitas 4 medições para se ter uma média. Eu vou fazer uma para que a gente depois possa observar no gráfico a diferença entre o cru, o purgado e o pré-alvejado. Então, a primeira amostra é a cru. Ele deu um valor bastante baixo, né? A gente espera em torno de 50 a 55, ele deu um 6 negativo, porque na verdade ele não é um produto em condições de alvejamento, não foi tratado. Essa vai ser a minha amostra purgada, que ela tem uma modificação de cor, mas não significativa, porque ela apenas foi removido delas ceras e cinzas, né? Não foi removido nenhum tipo de pigmento. Então, o meu tecido purgado, ele já dá um valor um pouco mais alto, ele dá um valor de 14, mas muito ainda distante de um alvejamento, né? E o purgado, na verdade, não tem essa intenção de ter um branqueamento, então tá tudo certo. E aí eu tenho 2 amostras que foram alvejadas, uma utilizando uma concentração de sequestrante e outra utilizando outra concentração de sequestrante. Então essa é com 1 grama por litro de sequestrante e ele apresentou 50 grau CIE, 1 grau de alvura dentro do esperado. E essa outra amostra, ela tá com 2 gramas por litro de sequestrante. Em tese, o sequestrante não influencia no branqueamento, mas ele pode interferir na reação sim. Então, vamos fazer a leitura dos 2. Ele apresentou um grau de alvura de 52 e 56, entre os 50 e 55, e isso está dentro do esperado, e 1 grau, uma diferença ali até 5, ela não vai ocasionar influência no rendimento da cor, quando a gente for fazer o tingimento. Bom, após a leitura das amostras, podemos identificar os valores e percebemos que o tecido em cru tinha um valor bastante baixo de alvura, inclusive negativo, ele não tem muito referencial. O tecido purgado começa a ter um valor de alvura, o tecido pré-alvejado atingiu o objetivo, que é de 50, entre 50 e 55, então ele ficou com 50,25 de alvura, e ele ficou também com o segundo tecido, ficou com 52,56 de alvura, também dentro do esperado. Essa diferença aqui, ela não é perceptível depois do tingimento. Então, aos olhos humanos, ou né, para um resultado de tingimento, até 5 pontos de diferença no grau de alvura é aceitável. Então, as nossas amostras estão com um comportamento dentro do esperado. Bom, aqui nesse quadro, nesse gráfico, né, que a gente tem aqui embaixo, a gente tem a representação da reflectância dos comprimentos de onda.
Mais para frente a gente vai estudar um pouquinho da colorimetria e aí eu vou falar mais sobre isso. Mas bem rapidamente, né, o que a gente precisa observar? Quando a gente está medindo uma cor branca, a gente quer que essa curva, qualquer uma dessas aqui, ela se aproxime o máximo possível do 100%. Bom, quando a gente vai avaliar essas amostras nesse gráfico, a gente vai avaliar a quantidade de comprimentos de onda refletido. Então, para o branco, a ideia é que ele tenha a máxima reflexão. Então, essas curvas têm que estar o mais próximo possível do 100%. Observando aqui, vemos que essa primeira curva é a curva do cru, tecido cru. A gente avalia isso de cerca de 400 nanômetros até 700 nanômetros, que é a região do visível, os comprimentos de onda que formam as cores. Então, a gente observa aqui o seguinte: eu tenho aqui essa minha amostra em cru com uma reflectância perto dos 400 nanômetros de apenas 40%. Ela vai aumentando conforme vai entrando na região do azul, do ciano, do verde, do amarelo, laranja, e ela vai ficar mais próxima do 100% na região dos 700, que é a região do vermelho. Mas aqui a gente observa que o máximo de reflectância que ela consegue é em torno de 80%, né? Então 80% é o máximo de reflectância que o tecido cru conseguiu. Então ele não é necessariamente um tecido branco, tá? Observando o tecido purgado, a gente vê que aqui no 400 nanômetros ele aumentou um pouco já a reflectância, então ele chega próximo dos 50%, ele ganha um pouco mais de reflectância em praticamente toda a curva, mas ele ainda está muito longe do 100%. Então, se você quer fazer uma cor clara, ou uma cor muito limpa, ou um próprio branco, você precisa retirar toda essa parte aqui de pigmentação que está lá no teu tecido. Bom, então vamos aos alvejados, pré-alvejados. O pré-alvejado 1, que é o que tem 1 grama por litro de sequestrante, ele no 400 nanômetros, ele já começa ali próximo dos 65, por aí de reflectância. Ele vai ganhando reflectância e ele consegue chegar aqui em torno de 85% de reflectância. Então a gente percebe todo esse ganho aqui de reflectância. O que isso significa? Isso aqui são pigmentos que foram removidos, tá? Os pigmentos naturais do próprio tecido que foram removidos. Então eu faço essa remoção. O que o pigmento faz? Ele retém esse comprimento de onda, ele absorve esse comprimento de onda. Conforme eu vou retirando esse pigmento, eu vou fazendo com que esse comprimento de onda seja refletido. Então eu vou aumentando isso aqui, né? Então, do cru para o purgado a gente consegue retirar um pouquinho, desse purgado para o pré-alvejado a gente faz uma grande retirada. E essa última linha em cima é o segundo pré-alvejado com 2 gramas litros de sequestrante, que a gente vê que ficou com 52, um grau de alvura um pouquinho maior, então também isso fica refletido na curva. Ele é uma curva que é um pouquinho mais alta do que a curva anterior, tá? Então aqui a gente consegue visualizar bem, né, falando colorimetricamente, que a gente atingiu o nosso objetivo, a gente está com um grau de alvura adequado para fazer o tingimento e principalmente que a gente conseguiu remover esses pigmentos aqui num processo de pré-alvejamento.